A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Estamos aqui para passar um pouco, um resumo da mensagem que o pastor Léo deixou para as nossas vidas, que sobre o tema O Grande Escape, a série que estamos estudando. Ele já passou para a gente alguns exemplos, sobre a vida de Noé, sobre o povo de Israel, com a saída ali do Egito, os escapes que Deus tem dado ao povo dele desde a antiguidade, dando os livramentos diante das perseguições, das provações, das tentações, E hoje o texto básico para a meditação está em Lucas, no capítulo 4, no versículo 1 ao versículo 13, Você abre a sua Bíblia para a gente ganhar um tempo, eu não vou ler o texto, mas você leia aí na sua Bíblia, em Lucas, que é o texto base, Lucas no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13, que relata a tentação de Jesus no deserto, não é mesmo? E ele baseou esse texto, como a vida de Jesus foi, como Jesus passou por esse tempo dessa tentação, para que nós possamos, espelhar em Jesus, passar a nossa vida olhando para Jesus, que viveu essa tentação em carne, como homem, nos dando o ensinamento que nós também podemos vencer as tentações, não é verdade? Mas como ver em Jesus o nosso exemplo? Jesus como nosso Salvador, como o santo, o puro, o Filho de Deus. Como a gente olha e fala assim, mas como Jesus atenderia para as minhas tentações? Como Jesus iria se importar comigo? Como Jesus se compararia na minha jornada? É tão diferente, eu como pecador e ele como filho, como Senhor, como Deus, mas vamos entender que ele também como filho, ele veio como humano, para passar e provar para nós que nós podemos passar, nós podemos ser livres das nossas tentações e das nossas provações. Nele, em Deus, nós podemos ser fortificados e libertos das nossas provações e tentações. Hebreus, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelo que sofreu. É a Bíblia nos explicando que Jesus passou por sofrimento. Então não é um homem que está dizendo, não é qualquer pessoa que está dizendo, é a palavra de Deus revelada, nos ensinando que ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. Então Jesus sofreu. Em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15, diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se de nossas fraquezas, mas temos sacerdote supremo que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado. Então, quer dizer, a Bíblia fala que ele veio e sofreu, e ele é a nossa semelhança, como nós, como humano, como ser humano, ele sofreu. Então, isso aí é para a gente ter a certeza que Jesus passou por sofrimentos e tentações e provações como nós passamos, Agora, tirar o exemplo de Jesus, como assim? A Bíblia relata em Lucas, no capítulo, que Jesus foi levado ao deserto. O que eu venho a entender isso? Um exemplo para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Que se Jesus foi levado ao deserto, eu também, você também vai ser levado a um deserto de sua vida para passar por provações, para passar por tentações. Agora, o interessante para nós analisarmos. Jesus, ele foi levado ao deserto após o batismo dele. Ele foi levado ao deserto cheio do Espírito Santo, que é o mesmo Espírito Santo que veio sobre ele lá no batismo, é o mesmo Espírito que o guiou pelo deserto. Assim diz o versículo 1 de Lucas, no capítulo 4.
Jesus, ali naquele momento do deserto, né? Ele estava com a sua filiação atestada, porque quando ele saiu do batismo, aquela voz que veio do alto disse: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Né? Então a identidade de Jesus foi revelada ali naquele momento, né? Mas ele estava no deserto. Eu e você, a mesma coisa. Filhos de Deus, batizados, cheios do Espírito Santo muitas vezes, né? Então assim, como o mundo diz, olha aí o servo do Senhor, olha os crentes em Jesus, não é assim a nossa identidade que o povo vê, que o povo fala e que na verdade nós somos? Né? Então não somos diferentes de Jesus, mas o interessante é que aquele momento ali, não era, se nós formos olhar pelo nosso olhar humano, não era um momento oportuno para acontecer aquilo com Jesus. Mas aquele momento exato, cheio do poder, cheio do Espírito, na identidade comprovada como Filho de Deus, era o momento exato. Era o primeiro teste de caráter de Jesus. Né? Deus o levou. Ele não foi ali no deserto em vão. Quando Deus levou Jesus ao deserto, ele já sabia que ele ia ser tentado, mas ele foi ali para ser provado, e provado do caráter, da obediência dele para com o Pai, se ele ia seguir o propósito de Deus. Jesus já sabia o que ele veio fazer na terra, mas ele passou por esse processo para deixar claro para nós que nós também vamos passar. Então, aquele teste de Jesus ali, de caráter de Jesus, né? Quando Satanás ofereceu para ele, quando o diabo ofereceu para ele tantas coisas que está aí no decorrer desse capítulo de Lucas, no capítulo 4, né? Jesus estava ali passando por um teste de caráter, um teste de obediência a Deus. Não é diferente conosco, né? E o que eu vejo que para a nossa vida, que a nossa salvação, que o batismo, os dons espirituais não faz de nós um alvo menor ou sem importância, não. Né? Tudo isso, diante dos ataques de Satanás, nós não é um alvo pequeno, ele quer nos atingir mesmo. Quanto mais cheio do poder, quanto mais espiritual, com mais autoridade, sabendo quem nós somos em Deus, nós vamos continuar sendo alvo dele, porque o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Ele quer roubar de nós tudo que Deus colocou em nós. Então, sempre na nossa caminhada, na nossa jornada aqui da terra, nós vamos passar por isso, por essas provações, para ver se o nosso foco vai ser desviado do propósito de Deus para as nossas vidas. Lembremos que, desde a criação do mundo, Satanás, ele tem tentado atacar. Ele tem usado das táticas dele para derrubar o propósito de Deus na vida do ser humano. Não foi diferente com Adão e Eva. Ele tentou e veio a queda. E daí para frente, as tentações vêm de geração em geração. Toda geração as tentações seguem. Isso vai acabar só quando Jesus voltar, não é verdade? Jesus no deserto, ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. O que eu aprendo aqui? Que nós devemos ter total dependência do Espírito Santo nas nossas fraquezas e nas nossas tentações. Jesus, ele venceu as tentações, né? Ele obedeceu ao propósito de Deus na vida dele, mas ele também era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Né? O versículo 1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito Santo no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Né? Ele foi ali com um propósito, mas ele estava firme no propósito dele e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus não vagou pelo deserto acidentalmente e não erroneamente encontrou com o diabo por acaso. Jesus, ele foi ali, ele não vagou, ele não ficou despercebido, porque ele tinha uma direção, ele tinha quem o guiava. Agora, muitas vezes, nós, na nossa jornada, saímos no caminho certo e vagamos enquanto a tentação chega. Quer dizer, nós estamos num caminho, nós estamos numa linha para ser seguida, mas nesse processo da nossa vida nós vagamos.
Nós não temos a certeza para onde nós estamos indo e ficamos perdidos e encontramos com a tentação. E quando nós desviamos do nosso propósito ou daquele que está nos guiando, nós saímos fora do alvo. Então nós temos que estar firmes com o Senhor, sendo guiados e sempre buscando a direção de Deus para a nossa vida aqui na terra. Porque quando nós somos guiados por Deus, nós conseguimos entender o propósito e vencemos as tentações. Temos que ficar alertos e confiantes que Deus está conosco nas provações. Jesus tinha certeza do que ele queria. Jesus não tinha dúvida naquilo que ele estava fazendo. Nós temos que entender que as provações e as tentações são parte das batalhas nas quais eu sigo com meu comandante. Então nós temos que estar alertos e confiantes que Deus está conosco nas provações. Nós temos que entender que na nossa caminhada, essas provações e tentações fazem parte das batalhas diárias que nós enfrentamos. Mas nós temos que entender que nós estamos seguindo com o comandante da nossa vida. E qual é o comandante da sua vida? Você tem a convicção? Você sabe quem é que está no comando da sua vida? Ou você está vagando no caminho que Deus te colocou? Ou seus pensamentos estão cocheando? Você está cocheando em dois pensamentos. Não sabe qual a direção que você vai seguir. Não sabe nem quem é o comandante da sua vida. Nós temos que entender que as provações e tentações fazem parte desse mundo caído que vivemos. Então, nós entendendo isso aqui, nós não vamos murmurar contra o Senhor. Ah, Senhor, eu sou teu servo. Ah, Senhor, por que isso está acontecendo? Ah, Senhor, por quê? Nós não temos que murmurar. Nós temos que entender quem é o Deus que nos guia. Nós temos que entender que isso tudo faz parte do mundo caído. E, além do mais, as provações, as tentações que nós passamos é para aperfeiçoar o nosso caráter em Deus. Olha o ministério que Deus tem na nossa vida. Se nós não passarmos por essas provações e não formos aprovados por Deus, nós temos que ser provados para sermos aprovados com Deus. O primeiro exemplo, então, de Jesus é que ele passou por tentação e nós também vamos passar por tentação. O segundo exemplo que eu vejo na vida de Jesus é que ele resistiu às tentações. E se Jesus resistiu à tentação, nós também podemos esperar que nós vamos resistir às tentações. Agora, interessante, as 3 tentações que foram sofridas por Jesus, elas espelham as 3 tentações que acontecem para nós. Se você ler, creio que você está lendo, o texto de Lucas 4, do versículo 1 ao versículo 13. Se nós pegarmos essas tentações de Jesus relatadas aí, escritas em Lucas no capítulo 4, se nós formos para João no capítulo 2, no versículo 15 a 17, nos diz assim, em 1 João, no capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha aí, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, se nós olharmos para as 3 tentações de Jesus e atentarmos aí para as tentações descritas em 1 João, no capítulo 2 ao versículo 17, nós vamos entender que as mesmas tentações que Jesus sofreu são as mesmas tentações que nós estamos propensos a sofrer, não é verdade? Uma das tentações que Jesus sofreu foi os desejos da carne, não é verdade? Quando ele disse,
Nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Aí o que o diabo disse para ele? Se és o filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Isso é um desejo da carne, não é verdade? A fome, o diabo tentou Jesus no desejo da carne dele, foi justamente na fraqueza. É aquele momento de dificuldade que ele estava passando porque ele estava com fome, 40 dias jejuando, né? Então, olha só, então você faz um paralelo, né, dessas tentações descritas em Lucas, no capítulo 4, e as descritas em 1 João, no capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Né? Então, o primeiro desejo que nós temos, e que nós temos que ter cuidado com ele, é o desejo da carne. Né? Jesus passou por ele. Né? Quando Satanás mandou que ele transformasse a pedra em pão. Uma das tentações da nossa carne, nessa tentação, nós usamos as nossas próprias forças e recursos para satisfazer os nossos desejos imediatos, né? Então, o desejo da carne, ele vem, nós usamos da nossa força e dos nossos recursos para satisfazer os nossos desejos. Deus, ele tem nos dado a cada um de nós desejos básicos, refletindo o caráter dele. Deus coloca dentro da gente desejos, mas os desejos que Deus coloca dentro de nós é para refletir o caráter de Deus, né? Mas quais são esses desejos? Desejo de amor, desejo de respeito, desejo de aceitação. Agora, o inimigo, ele quer levar esses desejos para lugares ou para ocupar níveis que são estabelecidos por Deus na nossa vida. Ele tem tentado levar a corromper aquilo que Deus tem nos dado. Né? No lugar do amor, que Deus tem colocado em nós, o diabo quer transformar isso em luxúria. Ao invés da aceitação de Deus para glorificar o nome dele, o diabo tem plantado dentro de nós o orgulho. O sucesso, a bênção, ele tem transformado em ganância. São desejos da nossa carne que, ao invés de ser para glorificar a Deus, tem corrompido aquele princípio que Deus tem colocado dentro de nós. É necessário que esses desejos brotem dentro de nós, mas desejos segundo o coração de Deus. A tentação que Jesus enfrentou, nós também enfrentamos. Agora, interessante que essa tentação, a iniciativa de cair nela é com as nossas próprias mãos. O diabo, ele lança a ideia, né? Ele desenha na nossa frente a ideia e tenta implantar no nosso coração. Agora, nós vamos dar a iniciativa de entrar e cair na tentação é com as nossas próprias mãos. O diabo disse para Jesus, se tu és o filho de Deus, transforme a pedra em pão. Jesus, se ele fosse cair, se ele não tivesse obedecido, ele tinha usado as próprias mãos dele para fazer. Né? Então, as tentações, elas sobrevêm sobre nós. Mas a iniciativa de cair ou não depende de cada um de nós. Jesus venceu a tentação através da palavra de Deus. Eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, vida eterna vem do relacionamento com Deus e de fazer o seu querer. Jesus venceu, porque ele tinha uma comunhão e intimidade com Deus. Ele sabia quem ele era em Deus e sabia o propósito dele em Deus. Nós temos que deixar que a palavra de Deus torne-se o nosso maior desejo. Jesus não caiu na lábia de Satanás, né? A palavra de Deus era o maior desejo, tanto que ele venceu Satanás com a palavra de Deus.
A segunda coisa, a segunda tentação de Jesus, né? A primeira tentação foi a luxúria da carne, que foi o desejo da carne. A segunda tentação proposta para Jesus foi o desejo dos olhos, né? Que está em Lucas, no capítulo 4, no versículo 5 ao versículo 8, que quando Satanás mostrou no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade, a glória desses reinos, porque ela foi me entregue e dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Então, Satanás levou diante dos olhos de Jesus, né, todos os reinos, né, a concupiscência, o desejo dos olhos. Então, Satanás primeiro usou, né, o desejo da carne, que era a fome. Depois ele apresentou para ele, colocou diante dos olhos dele aqueles grandes reinos, né, todos os reinos da terra, para ver se Jesus caía na concupiscência dos olhos, né, no desejo dos olhos, né. Jesus sabia que aquilo que nós adoramos é o que também nós iremos servir, né? Jesus sabia que se ele adorasse a Satanás, ele tinha que servi-lo depois, não é verdade? E aquele servir e adorar seria momentâneo, né? Jesus ia perder tudo aquilo que Deus já tinha planejado para ele. Não é diferente com as nossas vidas. Quantas vezes a gente usa a expressão bandejas, né? Quantas bandejas de Satanás vêm aos nossos olhos e nós acabamos caindo pelos olhos, né? Esquecemos do desejo da palavra de Deus, da visão de Deus, esquecemos das promessas, das visões que Deus nos deu em relação à nossa vida e à vida eterna, e caímos nas bandejas de Satanás pelo desejo dos nossos olhos. Jesus, naquele momento, disse para Satanás: adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele servirás. Né? Quando Satanás disse para ele: eu vou te dar tudo, se você desejar ir com seus olhos, né? Porque era o que ele estava vendo, e mandou que ele prostrasse e adorar. Naquele momento, se ele tivesse prostrado, ele tinha perdido no rumo, ele tinha perdido a essência de Deus, o desejo e o propósito de Deus no ministério dele. Naquele momento, era um atalho, né, para que ele se tornasse o grande, o poderoso. Mas Jesus sabia que se ele prostrasse, ele tinha que adorar. Então, nós vamos aprender isso com Jesus, que aquilo que nós adoramos é também o que nós vamos servir. E a Bíblia nos diz que não podemos cochear em dois pensamentos, né? Nós devemos adorar a Deus e não ao Deus desse século, que é Satanás. Então, cuidado com a vida que nós estamos levando, se nós não estamos servindo a dois senhores. Vamos tomar cuidado, porque se aquilo que nós estamos servindo, aquilo que nós estamos adorando, é aquilo que nós vamos servir, né? E não há atalhos. Se queremos nos amoldar à glória de Jesus Cristo, nós temos que passar pelo sofrimento e tomar parte do sofrimento de Jesus. Lembremos, não podemos adorar os dois senhores, não é verdade? Então, cuidado com a concupiscência dos olhos, né? Porque muitas vezes os nossos olhos nos faz cair em tentação, nos faz cair nas tentações. A terceira tentação de Jesus foi o orgulho da vida. O inimigo levou Jesus para o topo do templo. E ainda, além de levá-lo ao topo do templo, ele ainda disse para Jesus, relatando versículos do Salmo 91, né? Que era para Jesus atirar lá, que o Senhor ia proteger, que o Senhor ia mandar os anjos para guardar e livrá-lo. Não é assim que ele disse? Se você ler o Salmo 91 no versículo 11, no versículo 11 e 12, você vai ver as citações do Salmo 91 que Satanás disse para Jesus, né, falando com ele que ele podia fazer, porque Deus ia proteger ele, porque ele conhecia Deus, ele sabia que ele era o filho de Deus, né, mas que era para ele fazer aquilo ali. O inimigo mostrou para Jesus naquele momento quem era ele,
se és o Filho de Deus. Ele lembrou para ele, você é o Filho de Deus. Naquele momento, se Jesus deixasse cair pelo orgulho da vida, ele ia pensar, puxa vida, realmente eu sou filho de Deus, eu sou poderoso, eu sei quem é Deus na minha vida, eu vou fazer isso. Ele ia se sentir orgulhoso, soberbo pelo que ele era. Mas não, Jesus nos dá um exemplo muito grande de humildade e de obediência à palavra de Deus. Né? Quando o inimigo mostrou para ele, eu posso imaginar, se a gente pudesse, né, estar ali perto de Jesus, mas a gente pode conjecturar, não é verdade? Que Jesus olhava para ele e ouvia aquilo, eu imagino que não passava no interior do Senhor, né? Ele podia até pensar, mas ele não expressou e não cedeu, porque ele já sabia com quem ele estava lutando e o que o inimigo queria fazer com ele. Porque se Jesus tivesse cedido a todas essas tentações, onde estaria eu e você neste momento? Não é verdade? Em quem nós poderíamos ser fortalecidos? O interessante é que não era seguro para Jesus estar no templo, né, no topo daquele templo. Era um perigo para ele. Por quê? Naquele topo ali, ele era visto por todos os homens. Né? Ele ali poderia sentir o desejo de ser popular. Né? Aquilo orgulho podia subir nele e falar, não, agora eu tenho a oportunidade de mostrar para todo mundo quem eu sou e o que eu posso fazer, e o que pode acontecer comigo. Não é verdade? Será que é diferente conosco? Quantas vezes quando Deus, né, nos coloca à altura, né, à altura de uma profissão ou de um ministério, quantas vezes nós somos afetados por esse orgulho, não é verdade? E nós temos que ter cuidado com isso, porque nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém, né? Nós não precisamos de mostrar para ninguém quem é que nós somos em Deus, nós não precisamos provar para ninguém, nós temos que deixar que o mundo veja em nós quem é Deus em nossa vida, não é verdade? Jesus preferiu obedecer a Deus. Jesus, naquele momento, ele poderia ter sido reconhecido como Messias, né? Ele poderia ter pulado, né? Reconhecido como Filho de Deus, mas não seria uma escolha alinhada com o querer de Deus. Deus não queria que ele fizesse aquilo naquele momento, né? E muitas vezes nós saímos, né, da perspectiva de Deus na nossa vida, não alcançamos o objetivo ou atrasamos os planos de Deus na nossa vida, porque nós apressamos, né? Nós apressamos e fazemos as coisas segundo o desejo do nosso coração, né? O orgulho da nossa vida nos faz perder aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E Jesus, ele preferiu obedecer, ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então, em circunstância nenhuma, mesmo sabendo o que Deus pode fazer por nós, quem é que nós somos em Deus, nós temos que ter cuidado e não tentar o nosso Deus. Nós devemos ter cuidado com o perigo do orgulho na nossa vida, porque o orgulho, ele nos leva à queda, e Deus não vai poder nos socorrer, né? Provérbios 16:18 diz, a soberba procede à ruína, o espírito arrogante vem antes da queda, quer dizer, da pessoa orgulhosa, né? Então nós temos que ter cuidado, porque Deus não habita num coração orgulhoso e arrogante, né? Deus gosta das pessoas simples. Jesus venceu obedecendo o querer de Deus. Podemos esperar a proteção e o resgate de Deus, mas não quando desobedecemos o querer do Senhor. Então, nós precisamos entender que nós temos a proteção de Deus, mas quando nós somos obedientes a Deus. Né? Deus está conosco a todo tempo, os olhos dele está contemplando todos os seres da terra. Então, assim, às vezes as pessoas, né, se agarram no Salmo 91, né, como a proteção do Senhor, como diz o Salmo 91.
né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Né? Mas o versículo 14 diz assim, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo porque conhece o meu nome. Deus dá proteção, Deus salva, né? Mas para aquele que está realmente no esconderijo dele, para aquele que conhece e que ama o Senhor e que obedece os mandamentos do Senhor. A proteção do Senhor não vem para desobedientes, né? Tempo, né? Esse período que estamos vivendo, né? De assolação na terra, né? Deus está sacudindo a terra e levando o homem novamente a voltar a obedecer os princípios do Senhor, a enquadrar no propósito de Deus. Como nós podemos colocar na prática, né, da nossa vida? Como que nós podemos achar o escape que Deus providencia para as nossas vidas? Na prática, como que nós podemos fazer isso? Mas então, como é que nós vamos ver, né, o escape de Deus? A primeira coisa que nós temos que procurar um escape para as nossas vidas é através da palavra de Deus. Jesus só venceu o diabo através da palavra. Vocês podem ver lá em Lucas, no capítulo 4, que toda a resposta de Jesus nas tentações do diabo foi com a palavra. Jesus respondeu, no versículo 4, está escrito. No versículo 8, Jesus respondeu, está escrito. No versículo 12, respondeu-lhe Jesus, dito está. Então, nós temos que achar o escape para as nossas vidas, a providência de Deus, encontrar na palavra, né? Como Jesus citou. A outra coisa, a segunda coisa, que nós vamos achar um escape que Deus providencia para as nossas vidas. Nós temos que guardar os pensamentos. Os nossos pensamentos, eles têm que estar nas coisas do céu e não nas coisas terrenas. Né? Então, nós temos que achar o escape na palavra, ver o escape, a providência de Deus, guardando os nossos pensamentos. Não é verdade? Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8 e 9, depois vocês leem, está descrito assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai e o Senhor da paz será convosco. Então, quer dizer, o escape de Deus nós vamos encontrar na palavra, nos nossos pensamentos. Deve estar nos nossos pensamentos somente as coisas de Deus. Às vezes, nós ficamos tão presos e tão focados em vencer um pecado, pensamos tanto no problema, que isso aumenta o poder da nossa tentação. Então, quando nós mudamos esse pensamento, tiramos o foco da tentação e buscamos do alto, de Deus, para as nossas vidas, pensando nas coisas de Deus, na palavra de Deus, nós vamos encontrar o escape para as nossas vidas. Então, a primeira coisa é encontrar na palavra o nosso escape. Segundo, guardar os pensamentos nas coisas do céu. E terceira coisa, a fé no Senhor. Não é verdade? Ser firmes. Nós devemos ser firmes. E aí nós veremos a salvação do Senhor. 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então, vamos ter fé em Deus. Vamos confiar plenamente em Deus, que Ele está conosco e Ele não vai permitir nenhuma tentação, nenhuma provação que nós não possamos suportar.
né? Ele vai estar conosco e vai nos dar o escape e vai nos ajudar a suportar. Nós temos que sempre dizer, quando vier a tentação, eu confio no Senhor, Ele irá me ajudar na travessia, Ele é mais poderoso que o meu inimigo, o Senhor é mais poderoso que os desejos da minha carne e muito mais poderoso que as coisas deste mundo. Ele está comigo e Ele vai passar comigo neste vale. Então, as 3 coisas que nós temos que ver como escape que Deus providencia para a nossa vida se encontram na palavra dele, guardando os pensamentos nas coisas que são do céu e a fé no Senhor. Com essas 3 coisas nas nossas vidas, nós vamos passar pelo vale da tentação. Entender que as 3 tentações que Jesus passou, que é a concupiscência da carne, né? Os desejos da carne, os desejos dos olhos e o orgulho da vida, são as mesmas tentações que nós estamos sujeitos a passar, mas que o Senhor nos ensina que nós não devemos ficar amando essas coisas e guardando essas coisas. Nós temos que estar firmados na palavra, firmados na nossa fé, mudar os nossos pensamentos para que nós possamos resistir às tentações e às provações da nossa vida. E o que é que isso, finalizando, tirando a conclusão para a nossa vida? O que tudo isso significa para nós? Que eu, você, não temos que sentir frustrados quando a vida tornar difícil. Está difícil? Está sendo tentado? Está sendo provado? Não vamos ficar frustrados, não vamos ficar tristes. Vamos entender que nós estamos nesse processo, porque Deus está aperfeiçoando o nosso caráter dele, que Jesus passou e que nós também vamos passar. A outra coisa que eu tiro também como conclusão para a vida, eu posso passar pela tentação através do escape que Deus me proporciona, né? Então, eu não posso sentir frustrado, que faz parte do processo da caminhada no deserto, né? Que eu posso passar pela provação através do escape que Deus me proporciona, através da tua palavra, através da mudança do pensamento, através da minha fé. Eu posso passar pela tentação. E eu posso também conhecer a liberdade por Cristo e suas provações. Eu posso ser livre através de Jesus Cristo. Ele passou, ele veio cumprir um propósito de me perdoar os pecados e estar comigo nas tentações, porque ele sabe o grau do meu sofrimento, da minha tentação, ele me conhece e ele te conhece e também sabe, porque ele passou pelas mesmas dores que nós passamos. E o mais lindo, que isso tudo que nós passamos tem um propósito para o meu crescimento espiritual, né? E também para a glória de Deus, né? Isso tudo que eu e você passamos, provações nessa terra e tentações, tudo tem um fim glorioso, né? Deus nos provando, é um crescimento espiritual para as nossas vidas e também para a glória de Deus, né? Então, só relembrando que Jesus passou por provações, nós também podemos passar. Ele está conosco, ele venceu e nós também vamos vencer. Que nós não podemos ficar frustrados com as lutas dessa vida. Lembra, o Senhor é contigo, por onde tu passares, né? Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está contigo, ele te fortalecerá. O Senhor te fortalece, o Senhor te guarda, o Senhor é o seu refúgio, o Senhor é a sua fortaleza. Obedeça ao Senhor e será feliz. E o fim é estar morando com Ele na glória. Amém? Vamos orar nesse momento, né? Que você nesse momento você possa colocar a mão no seu coração, olhar para o seu interior e analisar as fraquezas que você tem passado.
Senhor, meu Deus, Pai eterno e querido, neste momento, ó Pai, eu quero entregar cada um dos meus irmãos que está assistindo esse vídeo. Senhor, que essa palavra venha ficar guardada no nosso coração. Senhor, nós aprendemos com o Senhor que o Senhor passou pelas provações e que nós também, no Senhor, nós podemos, ó Deus, passar pelas tentações. Meu Deus, ajuda-nos, ó Deus, a vencer, ó Pai, os desejos da carne, os desejos dos olhos, Senhor, o orgulho da vida. Pai, ajuda-nos a passar, ó Pai, por essas provas que têm vindo, Senhor, para nos tirar da Tua presença. Senhor, esses pecados, meu Deus, que a cada dia vem assolando o nosso coração, impedindo, ó Pai, de andar na Tua presença e de viver o propósito do Senhor. Eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja fortalecendo cada um dos meus irmãos e que eles possam olhar para o Senhor, ó Pai, e que o Senhor ajude-os, meu Deus, através da palavra, a vencer, ó Pai, todos esses ataques de Satanás. Que a palavra do Senhor possa estar guardada, ó Pai, no nosso coração. Meu Deus, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, meu Deus, para que nós possamos resistir os dias maus e saber que o Senhor, o Deus ao qual nós servimos, é maior, ó Pai, do que tudo isso que existe na terra. E muito obrigado, ó Deus, por nos dar esse entendimento e reconhecer a soberania do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, meu Deus, e que a soberba da vida não venha sobre o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida de intimidade com o Senhor, ó Deus, e ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Meu Deus, que os nossos pés não venham desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que o nosso rumo, meu Deus, seja o caminho, meu Deus, que o Senhor traçou para as nossas vidas. Ajude-nos, ó Pai, nas nossas fraquezas, se Tu conosco e livra-nos, ó Deus, de cair em tentação. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, obrigado pela revelação do nosso coração, se Tu conosco, ó Pai, endireita as nossas veredas, no nome de Jesus, meu Deus, e que todas essas tentações que nós passamos, meu Deus, seja para glorificar o nome do Senhor, que seja para o aperfeiçoamento do nosso caráter e que seja para, Senhor, o crescimento espiritual das nossas vidas. Ajude-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a vencer todas as nossas fraquezas da carne, os desejos dos nossos olhos e a concupiscência, meu Deus, da nossa vida. Se Tu conosco, nos traz a libertação nas áreas que nós precisamos. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus vos abençoe. Beijos. Fique na paz do Senhor Jesus.